Eu me chamo Maurício dos Santos Brito e eu sou bisneto do Vicente Moreira de Freitas, Bisneto. que é pai da minha avó, Vicentina, Vicentina Moreira de Freitas, sim, mas ela tem o sobrenome Brito, né? Que é o esposo dela. Entendi. Bom, a nossa primeira pergunta é justamente como que você se familiarizou com a história do Vicente, né? Qual que são as suas lembranças, o que se falava, né, na família sobre essa pessoa tão importante, né, que integrou a sociedade operária. Então, se você puder trazer algumas lembranças que você tem em relação à história dele. Uhum. Olha, essas informações mais detalhadas não são antigas, são mais recentes, né? E que tem o Ney e o André que resgataram bastante isso e no final dos anos 2015 por aí eu fui me, me familiarizando, me envolvendo mais com essa história, né? Embora eu já soubesse, né? Mas a gente não tinha esse contato e saber da importância, né? Do Vicente Moreira de Freitas, porque a história das famílias ela é mais levada ao lado do masculino, dos homens. Então eu tenho mais informações, tinha mais informações dos avós paternos e bisavós do que do lado materno, né? Que era da minha bisavó, a avó e Vicentina. Então eu sabia menos. Embora eu tivesse uma convivência na infância com o Mário, que a gente chamava de tio Mário, que era filho do Vicente Moreira Freitas. Inclusive eu tenho fotos aqui em que o tio Mário está me carregando nos colos. Olha, É uma foto assim muito histórica, né? sim. Porque é o antepassado mais antigo que eu conheço, que é o Mário Moreira de Freitas. O meu pai sempre falava muito, né? No tio Mário, ele tinha uma afeição grande por ele, um carinho grande pelo tio Mário, que era irmão da Vicentina, que já eu não conhecia, né? Já, quando eu nasci, ela tinha falecido. Entendi. E como que foi para você descobrir essa história do Vicente, da sua família por parte, né, da Sim, Bisa? é, isso valoriza, né, a importância da nossa existência, né? Porque até uns anos atrás, algumas gerações atrás, é, não se dava muita importância aos fatos históricos da família, né? Depois, através da espiritualidade, religiosidade, que eu fui descobrindo alguns meandros desse caminho, né? Desses caminhos. E aí fomos valorizando, né? Eu, a minha irmã mais velha, a minha irmã mais nova, fomos, ela tem o nosso bisavô, foi fundador da sociedade. Eu tinha também conhecimento do meu ah, bisavô paterno, que também fundou a sociedade operária, beneficente operária. Então, eu descobri que meus bisas eram festeiros, né? Gostavam de criar sociedades, né? Mas, brincadeiras à parte, eles tinham é, uma, como eu posso dizer, um cuidado, né? Com a raça, com a sociedade negra, porque as sociedades não eram só para festas, né? Sim. Ela tinha um lado de social, né? Elas buscavam proteger aos negros recém-libertos, né? Que tinham dificuldade de ascender socialmente, de estudar e tudo. Então eles tiveram essa preocupação, né? Então já tinham esse lado, eu acho muito importante. Falar um Bom, pouquinho. a participação maior que teve foi em 1900, maior, né? Mas já tinha estado antes lá, mas em 1900, 2016, né? Quando acho que se começou esse movimento assim da nossa família, a gente fez a introdução de um quadro, né? Com a fotografia do Vicente Moreira de Freitas
e lá fizemos um, a introdução dele, foram com os parentes e tal. E na época estava minha sobrinha, que era a descendente mais nova, morava no exterior, ele veio passar um tempo aqui, e nós inauguramos um quadro lá, né? Então foi assim um momento muito importante para todos, né? Porque mostrou da importância dele, valorizou a importância dele e nos fez sentir também mais, assim, mais íntegros também, né? Que a gente viu que a gente tinha uma história, né? Nós tínhamos uma história a preservar. E estamos aqui, né? E parabenizo o Ney aqui, que é vamos dizer assim, o mentor desse projeto todo, né? Isso é muito interessante para todos. Eu queria perguntar também como que o senhor vê a função, né, da sociedade atualmente, assim, como que se Bom, você tem participação, não, se eu não você tenho costuma... contato. Eu sei das atividades artísticas, né? Tem os bailes, né? É muito, é muito conhecido, né? Os encontros lá da sociedade. Mas não, eu não tenho, assim, mais informações do que a sociedade hoje ela oferece, além desses bailes. Não sei se ela tem um lado social também, se ela está preocupada, né, está atuando nesse aspecto. Eu não sei se ele dizer. Eu acho que a sociedade Teresa de Maia é um marco, né? Seja tanto histórico como físico, que deve ser preservado, né? Porque não preserva só a família Moreira de Freitas, preserva toda a história, né? Do, do, dos negros em Curitiba, né? Então, eu acho que é muito importante a gente manter essa memória viva, né? Você mencionou até em uma passagem sobre uma sobrinha. É a sua sobrinha Ellen, que o senhor disse que teve essa primeira aproximação? A Eileen, ela estava aqui passando uma temporada, né? Veio aqui por várias circunstâncias e nós fizemos que ela, ela estava aqui quando foi produzido o quadro lá e ela estava aí, a gente falou, então a mais nova que vai fazer o encerramento da foto, né? E foi muito interessante. Depois eu fui com ela na sociedade, mostrei Curitiba para ela, os aspectos socioeconômicos da cidade, como se movimentava, né? O fato, por exemplo, do Vicente Moreira de Freitas e o José Barbosa de Brito, que são meus dois bisavós, terem se conhecido como construtores da catedral. Eles foram um marco importante, né? E lá os filhos deles se conheceram, na sequência dessa relação, né? Foi o Vicente, a Vicentina e o Adolfo. Então, a Eileen também mora na Suíça, nasceu aqui em Curitiba, ficou pouco tempo, 2 anos e meio, ela foi morar no exterior. Então, mas ela, gostei que ela sentiu-se importante e ela gosta, sabe, de que seja lembrado que ela é brasileira, né? Porque ela foi criada na Hungria, né? Numa sociedade totalmente diferente da nossa, né? Mas ela valoriza o fato de ela ter nascido aqui no Brasil. Atualmente ela trabalha na FIFA, na Suíça, e quando eu falo para ela dos fatos que acontecem aqui, ela se sente feliz. Nas gerações anteriores, seja do meu pai, falava-se também, né? Mas não se dava, eu acho que não se dava muita importância a isso, né? Porque era uma sociedade diferente, não sei dizer como, mas e por quê, mas era uma outra sociedade, né? A sociedade como toda a sociedade brasileira, não só a sociedade negra ou a sociedade branca, mas era diferente, as relações eram diferentes, né? A cidade era menor, né? Curitiba tinha 150, 200 mil habitantes. As pessoas estavam se vendo
sempre. Então não se preocupavam em preservar essa memória, porque a memória estava na esquina a cada momento, né? Hoje a gente está com o celular, está fotografando, está relembrando, né? Aqui está um fato histórico e tal. Antigamente não precisava disso, porque o fato histórico era o teu vizinho. Era simples, né? Assim, digamos. Então, eu não tinha muita história para ouvir, mas eu tinha uma relação familiar, por exemplo. Eu ia muito às festas na casa do tio Mário. Né? Meu pai sempre fazia questão de levar os aniversários lá, a gente ia ali na Getúlio Vargas. Eu tenho fotos aqui desses momentos, né? Então eu valorizava esses eventos, né? Mais comuns, às vezes um aniversário, um Natal, um Ano Novo, a gente se encontrava com a família, né? Mas o foco era esse convívio amistoso entre os parentes, né? Não era de questionar a sociedade, né, de trazer um outro aspecto além desse social. O senhor mencionou a respeito da questão de saber que os seus bisavós haviam participado da construção da catedral. Isso o senhor soube quando o senhor era criança ou veio saber depois? Não, foi depois. Foi depois. Quando eu tinha uns 15 anos, meu pai me levou na sociedade do Operário e me mostrou: essa aqui é seu bisavô. Não era o Vicente, era o José Antônio Barbosa de Brito. A foto estava lá, né? Eu não tinha celular para tirar uma cópia, que não existia. E ficou lá, porque a gente achava que isso não ia mudar nunca, né? Antigamente a gente achava que o mundo não ia mudar. Era tudo muito lento, né? Até que certo dia eu fui lá na sociedade, aí já com a consciência de resgate, de memória, e fui lá: quero ver se meu bisavô, a foto está lá. Cheguei lá, não tinha nada, porque pegou fogo na sociedade e não sobrou nada. Hoje não tem nem a sociedade mais, né? Então a gente perdeu muita coisa, né? Perdeu muita coisa. Então tá aí nos relatos, aí tem alguns momentos. Então. Foi o seu pai que te contou sobre a questão deles ser um dos construtores, então? Ou o senhor não lembra bem? Não, ele falou que eles eram construtores. Eu acho que foi o fato mais recente. Sim. Que eles trabalharam na construção da catedral. Uhum. E eles moraram na rua Saldanha Marinho, acho que os Barbosa de Brito, e os meus avós, o Adolfo e a Vicentina, que era filha do Vicente, moraram na Saldanha Marinho, um pouco mais acima. E eu, na minha infância, eu tenho uma vaga memória dessa casa, né? Eu convivi onde morava já na época o avô do André. Meu pai morou lá nessa casa também. Então, aí foi já um fato mais recente da minha infância, mas eu lembro disso. Que meus avós não existiam, já tinham morrido, porque eu não conheci nenhum deles, né? Nenhum avô eu conheci. Porque eu sou filho já, um dos últimos filhos da família, né, da descendência, e as pessoas, eles não tiveram uma longevidade, né? Morreram relativamente cedo, né? Então eu não conheci nenhum deles. Porque eles trabalhavam na construção da catedral e moravam numa quadra, né? E também se andasse mais 2 quadras já acabava a cidade, né? Verdade. A catedral de 1850, em torno disso, né? Curitiba devia ter uns 30 mil, 50 mil, sem muito habitantes. Uhum. Né? Então, era tudo muito próximo, né? E é uma coisa interessante, não sei se socialmente falando, nada a ver diretamente com a família, ali no São Francisco, Saldanha Marinho, foi que o pequeno artesão tinha seu espaço. Não sei se você souber, Saldanha Marinho, que tinha até um tempo atrás, tinha sapataria, alfaiataria, concertos, tudo na Saldanha Marinho. Porque os negros que foram libertos, eles foram adquirindo pequenos
trabalhos manuais, e tudo se concentrou ali. Não é à toa que a Sociedade 13 de Maio é ali, na... Como é que é a rua ali? Portugal. Ali, Próximo. é tudo ali. A Sociedade Protetora dos Operários é um pouquinho acima. E todo o comércio, pequeno comércio da cidade, ficou em torno da Saldanha Marim. Hoje já não é tanto assim, né? Mas ainda tem, se passar lá, você vai observar, nossa, realmente. Lá tem o alfaiate, tinha o chaveiro, tudo ia buscar na Saldanha Marim. Porque ali estavam os artesãos que faziam esse tipo de comércio. E o que o senhor gostaria, assim, o senhor disse que é algo muito recente, a sua própria consciência a respeito da dimensão da história da sua família, em partes, correto? Mas o que o senhor gostaria que as futuras gerações, não só da sua família, mas também de quem mora em Curitiba e da sociedade como um todo, soubessem da sua família e dessa relação com a 13 de maio e com a sociedade operária? A cidade operária já era, né? Foi lamentável o que aconteceu com a cidade operária, porque era uma cidade muito tradicional, muitos bailes, tinha muita história ali, né? Mas então eu acho que essa história ela está hoje nas mãos da 13 de maio, né? E eu acho muito importante esse resgate que está sendo feito agora com a memória de Vicente, porque eu acho que vai valorizar e aumentar esse, vai trazer à tona, né, com mais intensidade a questão dos negros, como é que eles sobreviveram, como é que eles se conviveram, né, como é que é a relação deles com a sociedade curitibana, né, que é muito polêmico. Curitiba é uma cidade de europeus e que o negro alguns dizem que o negro em Curitiba não é visto. E não acho assim tanto, né? Eu sempre marquei presença nas minhas atividades. Nunca fiquei alheio, né? O esporte, eu sou muito ligado ao esporte. O esporte sempre foi um meio de que os negros se sobressaíssem, né? Valorizado. Porque no esporte, você tá negro e branco, estão no mesmo time, não tem que ser rivais, né? E o futebol, na época que eu conheci, da minha infância, teve essa relação muito forte, né? Com os negros, né? Mas não é perfeita a sociedade, né? E eu também não posso dizer que não, é assim, assado e ponto. Que tem gente que teve experiências negativas, com certeza, né? De racismo, acho que de preconceito, né? Mas eu não vejo isso como uma tônica na minha vida. Eu não vejo isso. Eu não coloco isso como, eu sofri, eu passei por isso, porque fulano de tal não gostava de mim. Não, isso eu não carrego essa chama, né? Então, mas esse debate que está sendo trazido, eu acho importante, sempre manter, né? Sempre manter, e manter unir as famílias, sabe? Não tem hora, nós tínhamos uma avó assim, uma bisavó assim, um tio assim, vamos resgatar essa memória, vamos valorizar e vamos honrar, né? Vamos honrar essas pessoas. Porque você vê hoje em Curitiba, se tem memorial polonês, memorial italiano, memorial não sei o quê, mas não sei se tem memorial da comunidade negra, não sei. Tem? Lá no perto da minha casa, Capão Raso. Mas é pouco valorizado, não tem grandes eventos lá, não sei o que. Não tem a projeção que tem nos outros, né? Memorial ucraniano lá, todo mundo vai lá, memorial polonês lá. Queria que você falasse, então, a respeito de ser um bisneto de escravizado e, a partir da Vicentina, né, falar da formação da Vicentina, da formação do seu avô, do seu pai, e como se procedeu essa educação vindo de pessoas que realmente foram proibidas de estudar, que foram trabalhadores, né?
A partir desse escravizado que foi o Vicente, queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Da formação da Vicentina. Sim. Eu acho que tem um marco importante, que esses tempos atrás eu descobri que o Adolfo, né, que era casado com Cristina, acho que vocês mesmos resgataram essa foto, que ele formou-se como professor em 1917. Eu acho assim uma coisa excepcional, porque tinha transcorrido 30 anos da escravidão e já estava lá ele, o Adolfo, um negro, como professor, né? E eu fico pensando, puxa vida, que força, né? Que trio que ele teve e também dificuldades que ele teve, eles tiveram. Então, qual que era a informação da Vicentina? Ela era uma mulher negra, um filho Professora, ela foi professora também. Ela e o Adolfo, os dois, né? Os dois eram professores. Foram trabalhar no interior do estado, que era muito próximo aqui, Bocaíba do Sul, né? Começaram em Bocaíba, trabalharam em Castro, onde meu pai nasceu, trabalharam em Porto União, tá? E não sei mais onde eu. Mas eu vejo aí, né, essa grande ascensão que eles tiveram e que reflete em mim também. Reflete em mim. Então eu admiro eles e rendo as minhas honras a eles por isso, né? Depois meu pai também, depois conseguiu também a sua evolução total. Quem que teu pai era? Meu pai era contador, lá de contabilidade, na época curso superior, e trabalhou na Caixa Econômica. Tá? Então, existia, eu acho que existia, mas não era tão assim, porque senão eles não conseguiriam, hein? Em 1917, eles estão, né? Dá esse boom, né? E meu pai falava da importância que eles davam à educação, os dois, né? O Adolfo, isso é uma coisa que me marcou muito, me marca, eu tenho essa memória muito grande. Eles valorizavam isso e colocaram os 3 filhos homens para estudar no Colégio Militar de Porto Alegre. Isso lá no Colégio Militar de Porto Alegre, hoje, você pega um ônibus e em 12 horas está lá. Na época, não. Eles saíam daqui de trem, iam ao Paranaguá, pegavam um navio, iam até Rio Grande, de Rio Grande pegavam outro trem e ia a Porto Alegre. Essa, toda essa dinâmica aqui de, como é que chama? Mobilidade e tal, nos anos 20. Olha a dificuldade que tinha, o custo disso. E eles sacrificavam a existência deles para dar educação aos filhos. Entende? Isso é um fato muito importante que eu sempre que possível, eu trago à memória quando esse tema aparece. Né? Se não fosse isso, eu também faria aqui, talvez. Né? A gente tem que trabalhar para um mundo melhor. Independente se a gente é branco, é negro, é mulato, é índio, a gente tem que fazer uma sociedade mais humana, né? Menos beligerante, né? Mais pacífica, né? Isso é uma coisa que está sempre em moda, né? Não cai de moda. A paz é um sentimento, é uma necessidade que o ser humano tem a vida inteira, né? E que a gente não perca isso, né? Que a gente traga esse sentimento de carinho, de amor, de afeto, né? De entendimento das pessoas, independente de qualquer raça, qualquer cor, qualquer credo. Tá bom? Obrigado a todos por terem me ouvido e até uma próxima. Olha, que muita foto. Onde foi isso? Isso em Paris. Em Paris. 1990. Meu nome é Rayane, eu tenho 34 anos, estou me formando em veterinária esse ano. Ele era o meu tataravô, ou bisavô. Tataravô, eu acho. Cresci
né, sabendo sobre ele, que a minha avó sempre amou contar sobre o papai dela, a mamãe dela e os avós. Então eu sempre tive esse contato maior mesmo sobre a história dele. Assim, que ela sempre contou com o maior orgulho, que ela adorava, contava sobre, né, os familiares dela, assim, então eu nasci sabendo sobre quem ele era. Qual o nome da sua avó? Maria. Maria. Ela foi neta, então, do Vicente. Foi neta. E ela teve convívio com ele? O que você sabe? Assim, sobre convívio, assim, tudo eu não sei exatamente, porque eu sei as histórias que ela contava, assim, ou que o pai dela contava, que o pai dela contava bastante coisas, assim, sobre ele, né, ter sido escravo, ter conseguido a alforria dele, sobre ter conseguido a pessoa que deu a alforria para ele ter dado terras, assim, ele sempre ter sido uma pessoa benquista, né, mesmo sendo escravo, por ele sempre ser muito bem relacionado, mesmo com tudo isso, né, tanto ele quanto os filhos dele, porque a gente vê mais contarem justamente a parte mais masculina, né, porque eles quem mais viviam na sociedade, né, as mulheres eram mais em casa, então a gente sabe muito sobre os homens, né, nesse bom relacionamento que eles tiveram perante a nata da sociedade em Curitiba, né? Os feitos dele, a minha avó sempre contou sobre o 13 de maio, né? Que ele fundou, ajudou, né, a fundar, que ele era alguém muito importante em Curitiba. Eu lembro, assim, algo que ela contava, assim, que o, o avô dela tinha várias terras, né? Conseguiu no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Eu lembro que ela sempre frisava isso, e que ela, inclusive, contava que ele deu para os sobrinhos, assim, deu vários para sobrinhos dele, assim, das terras que ele tinha para ajudar a família. Então, assim, tipo, que ele tinha muitos bens e ele simplesmente doou boa parte do que ele tinha. Então, eu lembro muito que ela contava isso. Algumas vezes, é, na época que estava tendo, que tinha um baile bom, eu frequentava. Na época lá em 2016, eu estava lá também no evento, né? Reuniram os descendentes do Moreira de Freitas. Eu já tive alguns contatos. E como que foi essa experiência de inaugurar o quadro, de encontrar familiares que talvez É legal ver as pessoas assim, que a minha avó falava dos Brito e tudo, então, tipo, foi muito legal ver, né, tudo que ela falava, assim, porque eu tive bastante contato com vários parentes da minha avó, assim, relacionado a Moreira de Freitas, mas, assim, os Brito meio que tinha se perdido, então eu não tive contato, porque ela não estavam aqui em Curitiba, né, então meio que se perdeu um pouco, então só ouvia falar que ela tinha primos, né, essas coisas. No cemitério, que foi algo que eu descobri, assim, depois de grande, que o túmulo, né, dos Moreira de Freitas é, tipo, no meio da nata mesmo da sociedade, assim, que eram pessoas, né, generais e não sei o quê, tudo. Foi algo depois de adulta, assim, que eu fui ver por causa das histórias, né, que começaram a pesquisar. Foi algo mais, assim, que a gente nem tinha essa noção, né? Tipo, era só um túmulo lá e daí depois ver que ele estava só no meio dos nobres, né? Que foi aquilo que acho que pegou todo mundo, que aquela historiadora, esqueci o nome dela. Isso. Que ela viu, né? Que chamou a atenção dela também, como que um negro, né? Um escravo, estava no meio dos nobres, né? Então foi algo também que me pegou muito depois de grande saber ter essa ciência. Eu era assim, eu era igual a minha avó, assim, gostava de saber da família, tudo, tanto que conheci alguns tios, né, tipo, tios da minha avó, cheguei a conviver, conhecer, sempre tive muito contato com os meus tios avós, assim, que eu sempre gostei de saber, de conhecer tudo. Então, acho que sempre foi mais eu, assim, de todos os netos da minha avó, sempre foi eu que sempre gostei de ouvir, de saber sobre.
Assim, eu tô achando fascinante, assim, quando eu vejo novas descobertas, novas, assim, eu tô achando muito legal, assim. Eu tô achando cada dia mais incrível, assim, tá? Eu vejo que ele é muito maior do que a minha avó contava, porque imagina, a minha avó contava a coisa era nepo. Ela era aquela coisa, tipo, fascinante para ela passava, tipo, a família dela um negócio. Só que hoje eu vejo, tipo, o quão importante é tudo isso. O quão necessário é para nossa sociedade, né? Para o povo de Curitiba saber. Porque é exatamente isso. Tipo, ninguém sabe da existência dos negros. Aqui eram só escravos e ponto. Ninguém sabe que realmente foram os negros que criaram Curitiba. Ninguém sabe. É uma coisa assim que hoje estamos mostrando a realidade de quem realmente fundou a cidade, né? De quem realmente colocou a mão na massa para criar a Curitiba. Eu de 7 anos eu conto, eu falo, tipo, né, eu conto, sempre falo da bisa dele, então na cabecinha dele, assim, ele tem a mesma sensação, acho que eu tinha, da minha avó me contando as coisas, então eu faço isso com ele, eu conto, eu pego fotos, eu vou gerando esse interesse, essa curiosidade, esse orgulho. Eu até brinco pra ele, eu falo, filho, algum dia a mamãe vai levar você na África, a gente vai ver de pertinho como que é. Sabe? Então eu tenho muito isso com ele, assim, de passar isso para eles, né? Eu digo assim, porque ele até fala, ele é um pouquinho mais claro que eu, assim, mas é moreninho e eu tenho outro que é mais branco. Só que eu ensino eles a falar que eles são negros, que eles são disso, né? Que eles vieram para eles terem orgulho, para, né, não acharem, sei lá, que hoje em dia tá tudo tão estranho, mas quero que eles sintam orgulho de onde vieram, por mais que tenha sido de um escravo, porque, assim, eu tenho muito orgulho do que ele conquistou, do que ele foi. Então, eu quero que eles tenham isso, que eles carreguem isso. Porque eu imagino que até como escravo ele devia ser uma pessoa incrível antes dele conseguir a alforria dele, porque senão ele não teria conseguido todo o feito dele pós-alforria se ele já não fosse incrível antes, né? Com esse nessa questão de ser escravo e depois alforriado. Então, acho que ele sempre foi muito grande em tudo. A tua avó escrevia alguma coisa sobre essa carta de alforria? Ela falava alguma coisa a respeito? A questão da relação com a África, ela falava alguma Ela coisa? falava, mas eu acho que é a mãe que lembra melhor desses detalhes, assim. Aham. Mas ela contava. Mas a mãe que vai saber mesmo. A sua mãe. Uhum. Pois Que fim que levou a carta de alforria? Minha mãe deve saber alguma coisa, porque minha avó, a avó sabia de tudo, né, sobre. E ela fez questão de deixar a mãe sabendo de tudo que ela sabia. Então é mais a minha mãe, acho que ela A tem tia mais Maria falava detalhes. que estava num tubo. Agora com quem está esse tubo? num tubo. Num tubo. Uma vez ela falou para mim. Ela estava num tubo. Agora quem guardou o tubo? Eu acho que é mais isso mesmo, né? De estar sendo algo necessário, né? A história que estavam tentando deixar lá no passado escondidinha e agora, né? Porque eu acho necessário, eu digo no sentido, porque a gente está mostrando a nossa história, né? Só que quantas histórias tem junto disso, né? Quantas pessoas podem vir a se interessar, buscar sobre as suas raízes, a sua história através disso, né? Então, eu acho muito bom. Eu sou André Luiz Rabelo de Melo Brito. Sou formado em biologia, mas não exerço a função, sou empresário do ramo de artigos esportivos. Tenho uma loja de equipamentos de luta ali na Galeria Asa. E a minha relação com o Vicente, ele é meu tataravô, né? E eu fui atrás dessa história porque eu queria saber mais dos meus antepassados, assim, né? Quem que eram, principalmente da parte negra da minha família, que era um beco sem saída. Então eu só me lembro que eu sabia só até o Adolfo, que era meu bisavô, que era casado com a Vicentina, e eu só sabia que a Vicentina tinha se suicidado, que ela tomou veneno de rato com Coca-Cola.
Daí eu queria saber mais o que aconteceu, o que que era e tal. E eu fui atrás dessa história, fui nos cartórios, né? Porque eu ficava lá buscando certidão de óbito, casamento ou nascimento. E daí, através disso, eu fui indo buscando a informação até que eu cheguei no pai da Vicentina, que era o Vicente Moreira de Freitas. Daí eu consegui a certidão de óbito dele. Só que acho que isso foi um ano antes de eu conhecer o Ney. E eu tinha essa história, mas para mim, através do cartório, que era no cartório Leão, daí eu fiquei num beco sem saída. Daí eu fiz amizade com a pessoa lá do cartório, ela me deixava ficar folheando os livros lá, daí eu anotava. Daí quando eu achava um documento eu comprava, né? Pagava e pegava. Daí eu tinha tempo para pesquisar tudo e daí eu cheguei e fiquei num beco sem saída de novo. Daí me falaram para ir na catedral. E nessa mesma época eu frequentava o 13 de maio, assim, mas era raro. E fui lá numa noite e conheci minha esposa, no 13 de maio. Daí eu contei essa história para ela, né, que eu queria saber quem que eram meus antepassados. E ela foi comigo na catedral. A gente pegou aqueles livros grandes lá, né, cheio de poeira lá. E a gente começou a olhar aquelas letras, ela não conseguia entender nada. E sem querer ela estava folheando uma folha e ela, sem querer, o dedão dela estava em cima do nome Vicente Moreira de Freitas. Foi aí que eu achei um documento que falava do casamento do Vicente com a Olímpia. Daí a gente tentou lá escrever, né, traduziu lá aquela letra. E daí lá dizia que o Vicente Moreira de Freitas era filho de Matelon. Daí eu fiquei com esse nome, poxa, Matelon. Daí anos depois, o Ney lá conseguiu decifrar que era Matildes. E eu fiquei com esse nome na cabeça, né? Falei, poxa, mas esse nome... queria saber mais sobre essa história e de novo um beco sem saída. Então eu demorava bastante, consegui um degrau para cima, daí de novo. Daí passou uma reportagem da Gazeta do Povo falando do Vicente Moreira de Freitas. Daí eu vi lá e tinha o nome do historiador Tiago. Daí eu entrei em contato com ele, falei que era descendente do Vicente. E daí ele falou, não, conheço um primo seu que é o Ney. Ele me apresentou o Ney. Daí o Ney foi lá em casa, daí a gente trocou figurinhas, né? Tudo que eu tinha, como que ele tava vendo lá, tudo. E daí a gente começou a se unir nessas histórias aí para desbravar mais ainda. Porque eu fazia um pouco, daí parava, tinha que trabalhar, fazer as coisas, não tinha muito tempo, né? E daí eu entrei em contato com uma pessoa que me ajudou muito lá do cemitério municipal. Ela trabalhava lá, ela falou, não, que se precisar tá aqui meu e-mail, você pesquisa lá, me manda por e-mail. E daí, através disso, eu achava lá o túmulo da minha família, quem que estava enterrado, ia pedindo o óbito, daí através da data eu ia no cartório cruzando informações, entendeu? Daí eu fui fazendo isso porque eu pedi as informações pro meu pai só parava ali na Vicentina e no Adolfo Brito e na Vicentina. Daí eu ficava, poxa, né, mas tem que ter mais coisa, né? Quem que eram os pais deles e tal, né? Daí eu ficava buscando as certidões, né? Ou casamento, nascimento ou óbito. Mas a que eu achava mais era óbito e casamento. Nascimento era difícil. E você ia na 13 sabendo do Vicente ou não? Isso Não. foi uma coincidência na sua vida? Nem sabia que ele existia. Foi depois que daí eu falei, poxa, o Vicente é fundador do 13 de maio. E eu ia lá sem saber disso. Mas você sabia que tinha essa história da 13, assim, que não era só um lugar de festa, por exemplo? Eu sabia que tinha a história da 13, mas eu não sabia que era da minha família. Então pra mim eram capítulos diferentes. E você mencionou que essa pesquisa veio dessa, talvez até insatisfação de não ter respostas para tantas perguntas. É porque assim, né, tipo, ao meu ver, né, a história negra de Curitiba, ela meio que é botada para debaixo do tapete.
todo mundo fala da colonização europeia, mas ninguém quer falar dos pretos. Porque eles que começaram aqui, né? A história mais antiga, depois dos índios, né? Foi os portugueses com a escravização, tudo, né? Então é uma história assim que era oculta. Então da parte da minha mãe, né? Vamos dizer, da parte branca da minha família, você tinha lá tudo, né? Agora dessa parte negra da minha família eu não conseguia saber. E meu pai também não sabia, ficava perguntando, pô, mas e teu pai não falava nada, você não aprendeu nada, uma palavra africana, nada, nenhuma vírgula sobrou. Então eu falei, poxa, mas e como é que era na escravidão e tal, né? Então, a minha avó, a mãe da minha mãe, que é a parte branca da minha família, dela, minha avó morreu com quase 100 anos. E eu era criança, eu ficava perguntando pra ela, como é que é? Porque ela nasceu em 1908. Daí eu ficava perguntando, pô, mas e a escravidão, você sabe? Daí ela contava umas coisas da escravidão, acho que a avó dela tinha escravo, daí ela contava os negócios assim, daí eu falava, poxa, mas da parte do meu pai ali, que era pra saber, não tinha nada. Daí eu fiquei mais assim, não indignado, curioso. Eu falei, poxa, mas meu sobrenome Brito é Brito mesmo ou eu tinha um outro nome, né? Daí eu queria saber. Daí, e eu sempre gostei de história, assim, eu quando era estudante eu nem estudava para história, tipo, eu ia lá, mandava bem nas notas, tudo, mas eu nem estudava porque eu gostava de história. Então acho que foi uma pegada assim que deu. E eu não sei, eu ficava assim, querendo saber esses nomes, assim, eu cheguei até a sonhar com esse nome, Matelon, Matilde. Eu queria saber o que que era. Então, eu fui tanto atrás que daí, através do Naked, daí destravou mais coisa ainda. E foi até onde a gente chegou. Foi emocionante, né? Porque além de conhecer a história negra, tem a ver com a minha família. E assim, a parte negra, a maioria das pessoas, eu acho que se o Vicente não fosse um cara notório na época, não ia ter essa história. A maioria das famílias né, se pergunta, onde é que você saído? Cara, não, eu só conheço da minha avó. Tipo, não tem coisa de cartório, às vezes a pessoa do interior não tem menos ainda. Por ser em Curitiba, que é a capital, tudo tem mais relatos, né? Mas é mais ou menos isso aí. Você comentou que o Vicente era essa pessoa notória e que talvez tenha ajudado, né, as gerações posteriores a se Eu acho que consolidar. um esforço que ele fez foi para reunir os negros e organizar, né? Ter um clube, começar a ser respeitado, como, né? O Maurício falou lá, memorial ucraniano, mas dos negros não tinha nada, né? Então ele começou a organizar nesse sentido junto com outros lá, né? Mas eu acho que ele começou assim, não, abolição da escravatura, agora vamos se unir e tal. Só que eu vejo assim que os negros, de uma forma geral, no Brasil não são muito unidos, são meio. Não tem essa força, assim como, sei lá, tipo, os Estados Unidos, os caras têm uma força diferente, né? Aqui é meio que cada um por si. Poucos lugares, assim, tem uma união, assim. A maioria é meio que. Nem gosta muito de ficar nessas conversas, assim, que eu vejo. Sim, você mencionou que você demorou para conseguir as certidões, e cada coisa era uma vitória pessoal, né? Porra, era um sofrimento pra achar. É. Daí eu chegava no cartório, o cara não tinha digitalizado, eu tinha que ficar folhando lá. Ia de livro em livro lá, pum, daí eu achava. E Não como... podia tirar foto, daí eu escrevia. Daí quando eu achava o documento que eu queria, eu pagava e tirava. E como que foi quando você achou a certidão do Vicente mesmo? Eu achei legal, né? Porque eu consegui pegar um andar pra cima, né? Vamos dizer assim. E daí, através dele, que começou a pegar um monte de coisa. Eu fiquei muito curioso para saber dele, né? Poxa, como é que era? Ele era escravo, não era e tal. Daí eu ficava imaginando, pô, mas naquela época o cara ser preto e não ser escravo, então o cara né, conseguiu a alforria, mas como é que foi e tal. Então eu queria saber essa história. A pessoa mais antiga que você sabe é a mãe dele, o nome dela, né? A Matilde. Não, a mais antiga é a avó da Matilde, que é a Catarina de Almeida.
se eu não me engano. Só que é um beco sem saída também, ela é lá de 1750. Daí ela teve uma filha, Maria Inês do Espírito Santo, agora não me lembro exatamente o nome, porque ela nasceu em 1788 e depois veio a Matilde. A Matilde tinha mais um irmão lá. É, se eu não me engano era isso. Daí foi o máximo assim que a gente chegou. E além disso, de saber os nomes, eu também tive a curiosidade de saber da onde que vieram da África. Se eram bantos, se era... O que era. O que você descobriu disso? Eu não consegui nada. Beco sem saída de novo. Não, mas você conseguiu descobrir de onde que eles estavam no Brasil? Nada. Não sei se vieram para o Paranaguá, de onde que veio. Não consigo. É uma pergunta que eu ainda estou atrás até hoje, mas não tenho nem como ir mais para trás que isso. Eu até perguntei pro Ney hoje de novo, falei, oi, daí? Então até eu vi um filme esses tempos aí que falava sobre essa questão dos portugueses na África, que eles tinham, eu não me lembro agora onde é que era lá, que eles tinham um porto que eles ficavam trazendo os carros pro Brasil. Daí contava lá essa história, como é que era lá, tal. Daí eu falei, ó, deve ser dessa região. Agora, não tenho como saber, né? Até um fato curioso do meu avô, que na Segunda Guerra Mundial, ele foi transferido para Blumenau para ver quem que era nazista lá e quem que não era. Tanto que meu pai nasceu em Blumenau. Só que essas coisas assim, meu pai não falava muito, assim, sei lá. Eu não tenho muita coisa, assim. Aí é um fato marcante, né? Que marcou, né, a questão mundial, assim, principalmente o nazismo, que eles vieram em grande peso aqui para o sul. Né? Tem vários relatos aqui de cidades com descendência alemã que só falavam alemão. Então era um reduto para o nazista, vinha disfarçado. E meu avô que fazia uma peneira nesses caras aí também. Deve ter pegado muita gente, só que eu não sei, entendeu? Não me falaram. Você teve contato com esse avô? Não, ele morreu acho que no dia 1º de maio, eu nasci dia 30 de maio. E ele falou pra minha mãe, vai ser um menino e não vou ver nascer. Meu pai nunca foi de falar muito sobre essas questões, assim, não sei. Eu tenho um entendimento, assim, que pelo fato da Vicentina ter se suicidado, ficou uma história meio lacrada, assim, meio que... Difícil. Daí por isso também que me gerou mais curiosidade. Falei, pô, mas o que rolou, o que é, tá? Como eu vim depois, né, então eu só tenho mais relatos, assim. Eu cobrei muito meu pai sobre essas questões, mas ele... Deixa eu só ver se eu não me perdi. O seu pai era filho da Vicentina? Não, é neta? Neto? A Vicentina é minha bisavó. Você tem irmãos? Tem. E eles se interessam por essa história? Eu tenho um irmão, mas ele mora nos Estados Unidos, assim, então eu falei tudo que eu sabia pra ele, assim, ele se interessou e tal, mas como ele morava lá, ele nem foi atrás, nada, assim. Você tem filhos? Tem uma filha. Ela se interessa? Ela tem 9 anos, assim, né? Ela é bem educada sobre essas questões raciais e tudo. Eu acho que a sociedade ali, é importante ela fazer essa questão cultural, né, principalmente dos negros. Eu acho que podia ser mais forte assim a presença dela, né? Eu percebi uma coisa assim também, não gosto de falar de política, mas depois que tivemos um lado A, B aí, eu acho que o racismo aflorou mais ainda, sabe? Então, hoje em dia você vê gente mandando beijo do coração assim, né? Então, eu acho que aflorou muito essas questões assim. E em relação aos negros, assim, principalmente no Dia da Consciência Negra. Eu tava trabalhando, nem tava com cabeça para feriado, nada, só que o pessoal de lojas vizinhas ficavam vindo, você vai abrir, esse feriado, isso que, sabe? Eu fiquei assim, falei, poxa, mas
os negros sofreram escravidão, construíram o país na chicotada. Não pode ter um dia para comemorar. E é um feriado, ainda acha ruim, então não comemore o feriado. Então nessa questão 3 de maio, assim, eu acho que ele podia ser mais forte, assim, né? Essa questão, não sei como fazer, mas eu vejo isso, eu não vejo ouvir falar muito, assim, do 13. Fora ir lá, assim, não vejo muito. E você sabia sobre a questão, tanto das suas pesquisas pessoais, depois você ficou sabendo, sobre uma questão que quem veio antes aqui na entrevista de hoje também citou, da relação do Vicente com a construção da catedral? Eu fiquei sabendo através do Ney lá, que a gente viu naquele Memória BN lá dos jornais, tinha lá uma questão, e daí que ele bateu na pedra lá para deixar marcado, porque o nome dele não tava lá, né? Então o cara construiu, foi o mestre de obra lá, e na hora de ficar o nome marcado foi tirado. Então é isso que aconteceu com a cultura negra, vamos dizer. Fez o trabalho forçado, mas quem levou os méritos foram os outros, né? O Vicente tinha casa ali, que realmente era uma quadra da catedral. Só que você vai ali, o número não existe. Tipo, eu não lembro o número que era, daí ele pula, assim, era por ali, daí... Mas que nem o Maurício falou antigamente, Curitiba era novo, era só o centro. Eu perguntava pra minha avó, como é que era Curitiba? Ela só falava daquela região. Eu falei, pô, mas e o bairro, Portão lá? Ela, vixe, nem tinha nada. Era só lá. Mas você mora ali na região também ou mora? Moro na Saldanha. Ah, que legal! Olha só. Ali numa casa, perto ou- da Praça Espanha ali, do Evangelho. Coincidências, né? Então, Olha só. Deixando o legado da família na Saldanha. então. Saldanha Maria. O teu pai morou a vida toda nessa daí. Sim. Olha aí, ó. O pai dele nasceu na Saldanha e nasceu daí. Que legal. Como que foi essa história aí de você ter encontrado a sua esposa na 13? Então, vocês se conheceram lá na sociedade? Como que Sim, que eu fui começou? lá, chamei ela pra dançar, daí a gente se conheceu. Que legal. Que ano que foi esse? 2010. Ah, foi bem o ano que você estava já começando a se interessar. Eu tava vasculhando lá os cartórios na mesma época. Entendi. E daí ela que achou, sem querer, querendo o relato lá, o casamento do Vicente Moreira de Freitas. Daí eu fiquei em busca daqueles nomes ali, né? Até tentei achar o padre que fez e tudo. Mas daí, se não fosse aquela matéria da Gazeta do Povo, eu não estaria aqui, né? Porque fez o link com o Ney, né? Daí você descobriu o pesquisador que juntou tudo. Porque, sei lá, tipo, eu sempre lá estudei no Positivo Júnior, tudo. A maioria das pessoas brancas, né, vamos dizer assim, e todo mundo sabia, meu avô veio lá da Itália, não sei o que e tal. E eu só tinha a parte portuguesa lá da minha família, lá, da minha mãe e tal. Mas dos Brito, assim, era aquilo lá. Acabava na Vicentina e no Adolfo. Daí eu chamava a atenção que o Adolfo, o Maurício também falou isso, o Adolfo era meu bisavô, ele era um cara muito culto, né, professor e tal. E para um negro naquela época ser desse jeito, daí eu ficava gerando curiosidade. Eu falei, pô, mas quem que era o pai dele? Como é que o cara, né? Então o cara era esforçado, porque para ser preto naquela época você tem que ser acima da média ainda para ser professor. Então qualquer rinho que o cara tivesse já deviam falar, entendeu? Então o cara tem que ser mais esforçado, melhor ainda, né? Então... E o que a tua esposa acha dessa, vamos chamar de coincidência, mas o que ela acha desse seu interesse pela história da sua família? E ela te ajudou, né, de uma certa forma, a achar muitas Sim. informações. Não, ela concorda, assim, né, com essa linha de pensamento, assim, porque os negros foram trazidos para cá contra a vontade, né? E a sua história foi apagada e botada embaixo do tapete. Tanto que teve aquele embranquecimento, né, que todo mundo sabe que tentaram fazer, justamente para falar, não, aqui é assim, sabe, mas só que ela concorda, assim, que tem que ser falado isso, entendeu?
Então, vamos supor, eu tenho meu espaço, meu lugar de fala. Mas é difícil ter esse lugar. A maioria dos meus amigos, assim, as pessoas, assim, eu tenho amigos que os caras são preconceituosos. Ah, não, comigo não é, mas o cara chega a ser até racista. É estranho isso, né? Eu falo, poxa, mas que a gente tem 2025 ainda com essas baboseiras e tal. Então, eu acho que, principalmente aqui no Sul, eu acho muito racista, pessoal muito preconceituoso. Tem pessoas que são de boa e tal, mas a maioria acha que não é preconceituoso, mas nem vê as falas, as atitudes, fazendo negrice, desse negrice de preto e tal. Mas ela acha que isso é o normal. Ah, não, isso daí é só brincadeira e tal, mas isso faz parte do racismo, né? E para mudar isso eu não vejo muito assim, sabe? Eu acho que a nova geração, principalmente na escola da minha filha, é bem trabalhada essa questão, né? Até questões de sexo e raça. Então eu acho que tá vindo uma cultura nova para tentar melhorar isso. Mas não é tão forte assim como deveria ser, né? Então, mais ou menos isso. Então, de certa forma, Eu me lembro assim que no Positivo Júnior, que eu estudei, tipo, era eu, meu irmão, mais meia dúzia ali, que era preto, assim, ou moreno, pardo, sei lá. E a maioria, pô, 99% era branco. Então, quando chegava nessa parte de história, ancestralidade, até tiravam um sarro, você é preto, escravo, isso, que saia vindo com esse tom, assim. Então eu ficava, além de curioso, eu era o reprimido, né, nessa parte. Daí ficava meio, né? Então era mais ou menos assim, né? Não tinha muito para onde eu ir, né? Daí eu perguntava pro meu pai, eu acabava nessa história. Daí minha mãe falava, não, quando te perguntar, fala que você é descendente de português e tal. Daí falava da família dela, que até tem francês lá e tal. Daí eu falava isso, riam da minha cara, não, você é preto. Então é isso que eu falo assim, eu vejo assim um reflexo da sociedade, era um reflexo que estava ali no colégio, entendeu? Só que quando você cresce não tem o diretor da escola. Então é mais ou menos isso. Eu acho que tem uns que escolhem fingir que não existe, ou que não me afeta, ou que não vê, mas não é que me afeta, mas eu sou um cara que eu reajo, entendeu? Eu não deixo quieto. Tanto que eu briguei muito assim na escola, porque eu não me rebaixava, entendeu? E aí se tivesse que sentar bolacha, eu vou sentar. e hoje a escola da sua filha, você acha que é diferente a aprendizagem do seu Sim, filho? eu justamente fui numa escola diferente para ela não ter essa visão, né? Então, eu quero que ela tenha uma visão correta dessas questões, né? E que eu penso assim, a gente veio, não sei de onde, mas você não escolhe quem você vai ser, que raça, que sexo. Simplesmente a gente veio, a gente tem que fazer o melhor possível. Então eu vou agora, não gosto de alemão porque os caras são nazistas, vou ter um preconceito, isso daí é uma ignorância, né? Então, acho que cada época teve seus movimentos, tudo, mas as pessoas têm que aprender a se respeitar independente da etnia. E eu não vejo muita melhora assim. Eu vejo uma melhora por um lado, mas uma pior por outro. O lado que tinha que melhorar parece que ficou pior ainda, por causa dessa motivação política que teve. E acendeu uma turminha aí né? Eu não gostei nada de ver essas coisas, né? Então eu acho meio estranho, assim. Eu acho que muitos escondem que são preconceituosos e continuam nessa mesma coisa, assim. Não vejo muita melhora. A história negra de Curitiba, ela é bem pouca, assim, você não vê muita coisa. Tem uma coisa ou outra, assim, mas não é uma coisa forte. E a maioria das pessoas não quer nem que fale muito. Não. Né? Vamos supor lá a história dos índios. Curitiba, você nem sabe nem que índio que tinha aqui. Fala uma coisa ou outra lá, mas e cadê eles para contar a história? Nós terminados, entendeu? Não tem, o que sobrou nem tá aqui, né?
Então, teve várias tribos aí que nem eu falo, por ter estudado biologia, eu estudei muito plantas, as coisas, então a indústria da farmácia vai muito atrás, principalmente dos índios, né, por não terem escrita. Então, os caras têm um conhecimento de mais de 10 mil anos que aquela planta lá cura uma carneira, ou aquilo lá cura de outra coisa. E para você chegar naquele conhecimento sem saber que planta que é lá, sem ter escrita, então era geralmente o pajé lá da tribo que sabia. Você vai lá, mata a tribo inteira, acabou 10, 12 mil anos de sabedoria, até mais, né, por uma coisa dessa. Então, tem histórias que têm que ser contadas, né? Eu acho que tem que ser, não podem ser apagadas. Falando da dificuldade de encontrar os documentos, né? Chegava no teto, parava. Não sei se valia ilustrar aqui que em 1920, na década de 20, se não me engano, o Rui Barbosa, quando era ministro da Justiça, pelo Valha, ele achou que era uma escravidão no Brasil era uma vergonha, foi uma vergonha. E mandou se queimasse os arquivos da escravidão. Então, documentos chegavam no esporte, isso foi tudo queimado. Que eu acho que além dele querer fazer o que você falou, ele também não queria que descendentes, depois futuramente, meu avô foi escravo, que vou entrar com processo. Legislação. Eles quiseram meio que, não, vamos acabar essa história. Em todos os sentidos, né? A gente vai... Porque é uma conta que ninguém quer pagar. Mas a justificativa dele era que era uma coisa negativa. Que eu acho que tem um mundo melhor, né? Que para de besteira, porque tem tantos outros problemas aí que a gente precisa resolver e não precisa ficar se degladiando entre si, porque o ser humano é tão sábio, mas fica com essas bobagens, né? Então que o futuro venha para evoluir, acabar com essas questões. E a Vicentina, que é filha do Vicente, a filha desse casal, Olímpia e Vicente. Meu nome é Nair de Fátima de Freitas. Minha formação profissional, agora eu sou aposentada, graças a Deus. Eu fiz o técnico em higiene dental, técnico em enfermagem, mas eu não exerci nenhuma das duas, e eu era auxiliar de consultório dentário em unidade de saúde. Então, eu trabalhei 36 anos e é uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas agora deu. Já colaborei, chega. Trabalhava em UBS? Aqui pertinho? Aqui perto, no Lote Iguaçu, na unidade de saúde de Lote Iguaçu. Qual que é a sua relação com o Ney? Meu irmão? Meu irmão mais novo, caçula. E quantos irmãos vocês são? Nós somos em 3. Maraci, o mais velho, eu e o Ney. Então você, assim como o Ney, é bisneto do Vicente. Sim. E meu pai era Vicente. Ah, sim. Vicente Moreira de Freitas. Esse nome ele foi recorrentemente homenageado na família, né? Olha, a minha mãe, meu pai nunca falou nada, mas a minha mãe falava muito da família dos Moreira de Freitas. Então, assim, eu vi alguma coisa. E ela falava também nos Brito, na família dos Brito, ela falava também, que eu tenho lembrança, isso, elas têm uns primos lá e tal. Mas era só, porque a minha avó não falava, ninguém mais falava nada. E a gente tinha bem pouco contato com a família do meu pai, só a minha mãe que falava. Então é o lado do seu pai que é descendente. Isso. E a sua mãe, ela tinha esse interesse? Tinha, e ela falava alguma coisa pra gente. Entendi. E como que foi o seu contato depois, né, com essa história? Porque alguma coisa você descobriu aí depois de... Depois de adulta, que aí eu fui saber lá da Sociedade 13 de Maio. Só que eu nunca estive lá, eu nunca fui lá. Mas a minha mãe falou também da sociedade, olha, teu bisavô e tal. Ela contava algumas histórias, alguma coisa que ela sabia, mas ela também nunca frequentou. E o operário, ao contrário,
Eu frequentei naquele baile lá que tinha lá, gala gay, alguma coisa assim, carnaval. Eu lembro que eu fui. E era uma coisa assim, na cidade, aquilo era um evento de Curitiba, aquilo. E aí tinha um quadro eu não sei se era do Mário Moreira de Freitas ou o Vicente Moreira de Freitas, sei que tinha um quadro lá, de um deles. Aí eu lembro que a minha mãe, olha aqui, olha, fulano e tal. Aí assim, nossa, que chique, né? Ajudou a construir isso aqui e tal. Aí tanto é como o primo dele falou, né? Agora não tem mais nada, né? Acabou. Quando você ia lá nas festas, você ia com a sua mãe ou foi uma outra situação? Eu fui com a minha mãe, porque era o baile lá, o gala gay lá, então a gente assistia o desfile deles lá, então eu fui com a minha mãe. Minha mãe gostava de ir. Eu fui assim, na verdade, umas 2 vezes. Mas era uma coisa assim, era um evento na cidade, né? Lá no Operário, que na verdade era Ópera Rio. Daí o pessoal falava Operário, mas era Ópera Rio. Então aquele baile era maravilhoso na cidade de Curitiba, no Carnaval. Na verdade, da 13 de maio, a gente soube bem pouca coisa. Agora, depois de adulto, agora que a gente sabe. Antigamente só ouvia falar alguma coisa assim de longe, que os negros frequentavam o 13 de maio. Mas não que lá o Vicente participou, nada disso. Falava-se no Operário só. Entendeu? Não no 13 de maio. Só que 13 de maio era a Sociedade dos Pretos. É isso que eu ouvia falar. E o Operário, que daí o meu bisavô ajudou a construir, que tinha lá uma fotografia, não sei se era dele, se era do Mário Moreira de Freitas, não lembro. Só isso. Tinha a tia Maria, ela também falava dos tios, o tio fulano, o tio ciclano, ele já ajudou a fazer isso, os Brito lá, não sei o quê, ela falava alguma coisa, só que eu não recordo o quê, mas ela falava alguma coisa. Tanto a minha mãe como a tia Maria, elas falavam. Sabe? Dos parentes, mas eu nunca nem imaginei conhecer. Nem passou pela minha cabeça. Mas as duas que falavam. Bastante. Às vezes as duas estavam conversando, ainda que não era nem parente da minha mãe, né? Mas a minha mãe falava bastante deles. Que ela conheceu, que ela me levou para conhecer, que um deles trabalhava na Caixa Econômica, que ela me levou lá pequenininha. Só não lembro quem que era. Ela me levou lá pequenininha para conhecer, que ele foi uma vez onde minha mãe morava. Me viu lá também. Mas eu era pequena, então eu não tenho lembrança. Eu acho muito interessante, porque isso engrandece a nossa raça, né? Porque você já viu preto e pobre? De repente tem alguma coisa a mais, né? Que o pessoal se esforçou, construíram alguma coisa, deixaram um legado para a família. Não só para a família, mas para a cidade. Assim, sendo que muitas coisas já destruíram também. Mas eu acho muito importante para eu falar para as netas, né? E ficar contando a história, o que eu sei, ficar falando. Olha, teu vídeo era isso, isso, isso. Eu acho muito importante. E que as famílias negras, né, façam mais coisas, cresçam mais também. Que não pare só no Vicente Moreira de Freitas. Que isso continue. Eu encontrei uma matéria num jornal que menciona uma homenagem que teve, acho que em 2020, 2021, que você participou sobre, não sei se era protagonismo negro, mas tinha relação com a história do Vicente. Eu acho que foram chamados, né? Foi. Eu participei, sim. Eu estava trabalhando na época ainda, acho que foi uma semana. Foi muito Você lembra de quem que veio esse convite? Como que chegaram em você? Olha, foi pela prefeitura mesmo, né? Como era funcionário da prefeitura, eles chegaram. Olha, sinceramente eu não sei como é que chegaram até mim lá na unidade de saúde. Sei que o chefe do distrito chegou lá, me chamou e falou: olha, Ney, tem isso, 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 você quer participar? Então foi dessa forma. Aí eu aceitei e foi. E foi a primeira vez que você representou Foi a primeira vez que eu participei assim, de algo desse tipo. Na verdade, quando eu fui, nem sabia o que era. Ele me explicou mais ou menos, aí eu falei, vou ver o que é. E foi assim, foi muito bom. Ele foi muito interessante, foi muito bom.
Porque, na verdade, ele não falava só dos negros, eles falavam também dos menos favorecidos, os travestis, os gays, e daí tinha bastante representante lá, então foi muito bom. Foi assim, foi um crescimento hoje para todo mundo que estava lá. Que foi uma semana, era o dia inteiro. Então foi muito. Teve bastante participação. Teve, nossa, tinha muita gente. Muita gente. Eu fiquei muito feliz de ter participado, de ter sido escolhida, porque foi bom mesmo. O crescimento pessoal, saber como que as pessoas sobrevivem, né, em certas situações. Foi muito bom. Olha, na verdade, eu espero deixar um legado para minhas netas sobre a nossa raça, sobre a raça negra, sobre os bisavós, tataravós e tudo. Eu passar para elas isso. Sobre os negros, como que os negros vieram, como que foi, como que não foi. Não que elas aprendem na escola, né? Mas o que eu vivi. Se bem que eu posso falar assim, eu não tive muito problema com racismo, com preconceito, não sei porque eu sempre fui muito... assim tá bom, assim não tá, não quero, não vou, não faço e pronto, acabou. Então eu não sei. Teve algumas coisas que eu percebi que tinha algum preconceito, mas aquilo eu passei por cima. Entendeu? Então eu quero passar isso para as minhas netas. Entendeu? Daqui para frente. O passado já foi. Entendeu? O que eu passei já foi. Então daqui para frente, que elas saibam ser mulheres fortes, que estudem, que trabalhem, que não dependam de homem, que não é assim, que tem que saber dividir as coisas. E assim. Isso que eu quero que as minhas duas negrinhas aprendam. Sim, elas se interessam, elas querem saber. Não, mas e aí? Conta isso. E que aquele lá era meu tio, aquele lá era isso, aquele lá era aquilo. Elas querem saber da história. Elas se interessam, são curiosas. Que legal. Era meu biso, era não sei o quê. Elas começam a falar. Qual que foi a tua sensação de encontrar uns descendentes que vêm da tua mesma origem, que foi o Maurício, você não conhecia ele, não. Né? Nossa, eu fiquei emocionada. Sério mesmo, que eu cheguei ali, eu olhei assim... Então, sobre essa experiência. Porque, assim, eu sempre ouvi falar dos parentes, que a mãe falava, o Brito, o primo do teu pai, não sei o que, eu, né, que tinha me visto pequeno, não sei o que. Aí, quando o Ney me chamou, eu falei, nossa, eu vou conhecer agora e tal, né? Cheguei e tal. E realmente foi emocionante. Foi assim, poxa vida, a mãe falava tanto das pessoas e agora eu tô vendo aqui, assim, eu realmente me emocionei tanto que eu fiquei parada ali, chegou uma hora e fiquei quieta. Porque eu tava pensando, nossa, as pessoas que eu ouvia falar, agora tá aqui na minha frente, são meus primos, né? Então na minha cabeça aquilo ficou assim, eu fiquei muito feliz. Bom, um pouco do meu conhecimento aí da história, né? Que esse clube aqui realmente foi fundado justamente nessa época para dar uma acolhida ao negro que realmente estava ainda, não estava ainda livre da abolição, ou que estava ainda já saindo da abolição, né? Para dar uma força para o negro aqui. Por isso eles trabalharam e efetivaram várias pessoas para que a sociedade tivesse, pelo menos, um princípio para ajudar os negros. Eu realmente, o conhecimento que eu tenho, né, que eles continuando com o trabalho, né, que acho difícil na época para que se realizasse essa sociedade aqui para dar uma ajuda para os negros, né, que eram libertos. Então, por isso, foram formando uma diretoria ou companheiros de luta, né, e eis aí a Sociedade 13 de Maio, né. E eu tenho uma outra pergunta para o senhor, que acho que é uma questão que o senhor falou bem com a gente da outra vez, que esse clube não era o único, né? Essa fotografia aqui que a gente achou dentro dos pertences do senhor e que o senhor passou pra gente, ela é da diretoria da Câmara de Operários de Curitiba, então do Clube Operário, né? E tem um único homem
tem negro na foto, e o nome dele é Décio Antônio da Costa Mesquita. A gente gostaria que o senhor falasse novamente sobre a relação da 13 de maio com o Clube Operário. Eu acho que aqui, pouco aqui eu conheço, tenho conhecimento bem pouco dessa fotografia aqui, esse pessoal que está aqui. Entende? Eu acho que foi pessoas que aliadas aos fundadores que vieram para o 13 para somar junto, né, da sociedade. Penso eu, não sei, que deve ser isso mesmo, entende? E a relação depois da sociedade? O senhor mencionou na nossa outra conversa, citou o tatu, citou os grandes bailes que aconteciam. Não. Que eles, os membros, eram membros aqui, membros lá, como é que era? Realmente, os diretores daqui seguiam a diretoria lá do Operário, tinham muito, assim, uma finalidade tremenda. Por exemplo, meu pai era diretor, era muito amigo do senhor Tatu, grande presidente que foi na época lá do Operário, e tinha uma afinidade com aqui, né? Portanto, o Operário era 2 anos mais velho do que o 13, né? Foi fundado 2 anos antes do 13, então eles funcionavam nos 2 lados, na Operário e aqui seriam quase a mesma diretoria, ou tinham uma finalidade grande, né, pelo 13 de maio. E hoje em dia, infelizmente, o Operário... Infelizmente, não dá para se falar muito, mas eu acho que não deveria estar do jeito que está hoje, sendo, como é que se diz, um estacionamento. Eu acho que faltou um pouco de consideração e respeito das autoridades da nossa cidade por aquela sociedade. E o senhor tem também algo a falar em relação à especificidade do 13 de maio em relação ao Operário? O que o senhor pensa que diferenciava a Sociedade 13 de Maio do Clube Operário para justificar a existência desses 2 clubes? Eu acho que era para se organizar mais, penso eu, assim, o convívio da quase a mesma diretoria, ou o convívio dos diretores da 13 com os diretores da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, para engrandecer, crescer mais ainda a história do trabalhador, do negro, ou essa finalidade todas, né, de trabalho, de ajuda, de cooperação para o negro, que realmente que eu conheci, meu pai era negro, o Tatu também era negro, e a diretoria era composta por negro também na época, entende? Então, acho que a finalidade seria essa, unir as 2 forças para que o negro tivesse um pouco mais de apoio, penso eu. Acho que a realidade era essa. Também tem algo que a gente conversou da outra vez. O senhor falou que a sua família não é daqui de Curitiba, né? Não. O senhor pode contar de novo pra gente, falar mais um pouquinho, falar da história, como que teu pai chega aqui na 13? O meu pai, na verdade, meu pai é de Santa Catarina, catarinense. Meu pai veio de lá para cá e morando aqui em Curitiba, lógico, morava aqui no Juvevê, na Moisés Marcondes, que eu lembro até hoje, número 64, estou bom de cabeça. E conhecendo aqui o clube Sociedade 13 de Maio, então ele se aliou-se junto com o grande presidente que eu considero, né, fora os demais que fundaram, que lógico que tem uma grandiosidade muito grande, né, os que fundaram, que perceberam essa situação para ajudar o negro. E depois, numa segunda ou terceira etapa aí da continuação do 13, onde veio a família Demétrio, família Pereira, né, que teve aqui na presidência, e o meu pai foi convidado pelo Demétrio da Costa, que sempre vinha nas gafeiras, já aproveitava, né, a situação e deu continuidade a esse trabalho junto com o Demétrio da Costa e os demais da época. Então aqui até hoje, né? E como filho dele estou aqui até hoje, né? Estou até aqui hoje. Quer dizer, a gente achou um outro material também. Aqui alguns
sócios eles se tornavam beneméritos, né? Ou por filantropia, ou por ter, pelo que a gente viu no estatuto, ficado 20 anos sem precisar de nenhum tipo de assistência, pagando a mensalidade certinha. E uma das pessoas que recebeu esse título de sócio benemérito foi o seu sogro, que está aqui no diploma, o senhor Djalma do Rosário. Sei. Se você quiser falar também um pouquinho sobre você, né, e a sua família também. Minha família lutou também aqui, né? Trabalhou bastante, minhas irmãs, meus irmãos, a família inteira quase foram diretores aqui, e eles parabenizavam as pessoas que por outro lado ajudava, contribuía com o 13, entende? Então dava, lógico, um título de sócio benemérito para o cidadão, como no caso meu sogro, que já passava aqui por 20 anos aqui, da família do Janguito do Rosário, grande Janguito do Rosário, né, que eu sou casado 2 vezes, primeira e segunda vez, né? E então foi merecidamente dado a ele esse título de sócio benemérito, como para muitos e muitos que ganharam aí o título, que hoje, que eu não sei quem está vivo, quem está morto, que não tiver, tem os mesmos méritos, goza da mesma regalia que como foi estendido, foi dado esses títulos, muito bonito até o título da Sociedade 13 de Maio. E o senhor conhece alguém, né, algum conhecido, algum famoso aí que recebeu esse título? Esse título aqui tem alguns famosos aí, como Nilson Guarese, que foi vice-presidente foi vice-presidente, né, foi presidente da Câmara, Ney Braga, recebeu esse título, Iberê de Matos, o prefeito da cidade aí, agora no momento não lembro o nome dele, teve bastante gente grande, Agaci Túlio, hoje falecido já, entende? Né? O grande, o JP também tem esse título, tem bastante, Cláudio Ribeiro tem esse título, entende? Bastante gente que tem esse título, entende? E fora os que já subiram, que já foram, né? O senhor pode só, vamos fazer uma coisa, só gravar aqui, ó. Que eu até, inclusive, agora com a paralisação dos associados, que a gente não tem a mínima condições, e eu gritei numa reunião aqui, faz uns 2 mandatos atrás, que todos os veteranos, pessoal da família, entende? Eu agrupei todos como sócio benemérito do clube, entende? De ter uns 20, 30 mais ou menos, entende? Aqueles veteranos que ainda são vivos. Descendentes Isso. Então que geralmente às vezes, o pessoal fala tudo, mas eu acho que mais que reinou aqui dentro após a fundação, aí acho que eu devo ser o 4º, o 5º presidente, o 6º presidente desde a fundação, e se gerou-se mais em família, né? Foi Demétrio, o João Pereira, teve, acho que só saiu com o falecimento, Demétrio, meu pai, né? Ficaram 20, 15, 30 anos na presidência, né? Veio por mim, que já estou desde 97, assumi em 97 a presidência, estou até hoje, né? O nome do pai do senhor era Euclides, né? Euclides da Silva. O senhor disse uma coisa agora que lembrei, o senhor falou que alguns desses documentos, eles se perderam, infelizmente, né? Bastante. Na época que foi feita aí a reforma, foi extraviado bastante os documentos, bastante mesmo. O senhor está falando da reforma da última reforma agora. Última reforma. A gente até achou uma fotografia que é o senhor assinando, acho que o termo da reforma. O senhor lembra mais dessa fotografia, dessa solenidade aí? Lembro. Série do convênio, alguma coisa nesse sentido, né? Esse dia que eu estou assinando aqui foi o dia que nós fizemos o convênio com o prefeito, que foi muito gracioso, Taniguchi, então a gente
Esses dias foi um dia maravilhoso para mim, que eu até chorei bastante, até que o clube estava sumindo. Se não fosse essa grande colher de chá que a gente teve, já digo colher de chá que a gente teve do prefeito, e com a ajuda constante do vereador JP na época, tendo 3 anos que tinha sumido do tempo, entende? Porque já estava caindo tudo já, entende? E eu chorei mesmo. Todo dia eu rezava, pedia a Maria Bueno, cansei de ir no túmulo dela, porque ela esteve passagem aqui dentro do clube, pedindo a ela que esse clube não fosse abaixo. E eu fui atendido pelas minhas orações, meus apelos, mas sofri bastante. Não foi fácil de eu, às vezes, dizer para o pessoal que se esse clube ainda existe aqui, devido à minha força, o meu trabalho, a minha sequência, entende? E eu não tinha nem lugar para onde ir realmente quando isso aconteceu. Estava numa situação ruim. Às vezes eu penso, não estou sendo demagogo, mas realmente teve gente que sabia que existia o 13 de maio e nunca alguém chegou aqui e disse assim: Álvaro, tem uma água, tem um feijão, tem um arroz, tem isso para te ajudar. Ninguém, sinceramente, isso eu digo de coração. Ninguém realmente chegou aqui e disse assim: Álvaro, realmente merece, entende? Ninguém. Eu agi sozinho, trabalhei sozinho, eu, a mulher e uma filha que eu tenho, entende? Então a gente sofreu bastante, mas eu sempre pensava que o meu pai, com todo que às vezes foi um homem muito criticado também aqui dentro, né? Muito, e ele sempre disse: meu filho, isso aqui é uma casa dos negros. Ele sempre disse para mim: isso aqui não é para vender, não é para fazer nada, assim, é a casa dos negros. E eu então punha isso na cabeça e dizia que não podia morrer na minha mão, 13 de maio, que não podia desaparecer, né? Então esse foi o grande feito que eu acho dessa reforma, que não tem nem placa, não pus nenhuma placa minha nessa reforma aí, não pus, entende? Você pode ver que não tem. Mas uma hora a gente vai pôr, se Deus quiser. Teve mais uma questão que o senhor falou, que muita coisa, a gente estava conversando que várias coisas se perderam. Eu lembro que da outra vez que a gente esteve aqui, o senhor contou de um cofre. O cofre. Fiquei super chateada com essa história do cofre, não que seja culpa do senhor, né? Mas Não, ele tem relação não. com essa reforma, não tem? O senhor até disse que tinha um livro grandão, uma coisa assim, e trouxe essa reprodução dele pequenininho, né? O senhor pode contar essa história de novo pra gente, de como que era? Isso aqui foi um cumprimento, de pessoas, de receber realmente o pessoal não negro aqui dentro da sociedade com muito carinho, com muito respeito, sem preconceito, sem nada. Então a gente achou isso na época e a gente fez um fotolito das nossas atas. Esse daqui, né? Isso, realmente. E a gente fez isso, entende? E eu achei até lindo, bonito, o cumprimento, como segundo o nosso estatuto desde o começo, né? Livre, respeitando a religião, a democracia, sem como que se diz, posso dizer, sem receber o povo, receber todo mundo, livre, espontâneo, entende? Tanto religioso como que é uma casa de negrão, mas a gente sempre teve não tem esse negócio dessa situação. Você que foi um dos fundadores também, que lutou aqui por essa casa, né? O maior respeito pelo seu Moreira de Freitas aí, pela grande ajuda, pelo grande trabalho, por pensarmos nos negros, nos co-irmãos
entende? Então, é uma satisfação tê-lo, principalmente que eu tenho dos velhos aí só tenho ele, só como lembrança aqui no 13 de maio da sua época, da fundação, do trabalho, da consciência deles, para que existisse uma força, uma ajuda aos negros, entende? Só temos eles, só. Isso é com todo o carinho, com todo o respeito que a gente realmente traz até hoje para que o pessoal conheça o trabalho sofrido, né, realmente da abolição da escravatura que nossos irmãos sentiram na própria pele, entende? E ele realmente aqui, procurando uma força, dar alguma coisa aos irmãos, onde foi fundada essa casa para essa finalidade. O senhor falou que, assim, retrato só tem do Vicente, né? Só. É essa aí. Mas tem aquela placa lá, né? Tem a placa. Uhum. O senhor consegue falar da placa pra gente? Aquela placa não era aqui dentro, correto? Não era na entrada ali, era na entrada. As placas, como diz, eu acho que não sei, me lembro, não pensamos direito quando foi posto ali, né? Porque eu acho que realmente o lugar dela seria ali na frente mesmo da Sociedade 13 de Maio. Mas aquela placa tem os fundadores, né? Tem os fundadores, só não temos as fotos dos fundadores, não temos, né? Essa daqui foi a família do Ney que conseguiu, e não se esbarrar por aqui, ele viu realmente que seu bisneto, né, era um dos homens grandes dessa casa, entende? E realmente a gente tem hoje a foto dele, como vai ficar do senhor Euclides, pôs para cá, de 50 anos para cá, né? E no começo do início dessa casa, dos trabalhos, do efetivo que eles trabalharam, correram para dar uma força ao negro, nós só temos só do Vicente Moreira. Só. Teve uma coisa que o senhor comentou também da outra vez que a gente veio, que ele está muito bem vestido, muito elegante, e desde o começo todo mundo que frequentava aqui precisava estar na beca, né? Hoje não necessariamente. Realmente, antigamente o pessoal vinha mais, né? Vinha mais bem aplumado, né? No terno, não entrava de tênis, não entrava de camiseta como eu estou, né? Então o pessoal vinha na beca mesmo. Também os bailes sociais, que às vezes chamava-se domingueira, como hoje tem, todo mundo vem e tal. E os bailes sociais, que eles faziam uma vez por mês, em cada data nacional que tinha, 7 de setembro, primavera, eles faziam aquele baile social que daí o pessoal que frequentava a gafieira não entrava, principalmente a mulher, não entrava no baile social. E o pessoal vinha realmente, até o chapéu eles tiravam. Né? Chegavam na portaria, eles tiravam, guardavam. Aí eu acompanhei. Do passado, coisa boa, né? Que centenário, como eu falei para você, foi ótimo, foi bom. Eu corri em todas as co-irmãs aí para dar uma força para o 13, que o 13, o jornal veio aqui, a Tribuna, não sei se foi a Tribuna ou a Gazeta, aí estava tudo arrebentado lá, e eles puseram lá, 13 de maio, na sua festa, pede socorro. Aí eu aproveitei aquele espaço que o jornal pôs, né? Disse assim, eu vou sair por aí pedir para as coisas irmãs aí para fazer essa festa grande. Aí eu corri, fui em todas quase. Fui no Três Maria, só não fui, aliás, fui numa que não gosta muito de negro, né? Mas eu fui no Thalia, mas eu conheci o presidente do Thalia, gente fina, trabalhava no banco aqui na Rua 15, eu fui lá nele, até nele eu tomei. E o que mais me deu uma ajuda mesmo, na verdade, foi o Bamirinos, que eu falei com o homem do chapéu, como é o nome dele, o parente do Richa lá, sogro do Richa, né? E ele que me deu mais, eu não queria um dinheiro, eu queria uma história num livro,
do 13, que ele fizesse. Entende? Aí ele disse assim, eu não vou fazer a história do livro, mas vou dar uma boa verba para vocês, entende? E ele e um banco que tem Sul-América, que tinha aqui na Praça Zacaria, foi o que mais me ajudou. Mas a única que eu não fui mesmo, pedi mesmo dinheiro, foi no Operário. Deram dinheiro, uma força para fazer a festa. No Operário eu não fui, entende? E conversando com o Carlinhos, era o Carlinhos na época aí, não era um outro, um cara que trabalhava na Câmara, mas eu não fui. Mas em todos, eu tinha até um livro com todos os que assinaram o meu livro, chamava-se Livro Ouro. Mas todo, eu fui no Curitibano, fui lá naquele Três Maria, o Circo Militar que mais ajudou. Nossa, foi gracioso ele. Por isso que na reforma aqui eu convidei ele, entende? O presidente, que era um coronel do Exército. Dele assim, eu vou fazer presença lá, entende? E o cara arrumou tudo o 3, deixou lindo. Nossa Senhora do Céu, ficou lindo esse 3 ali na frente, aqui, entende? O cara deixou mais lindo, porque o Circo Militar parece que tem alguma coisa com a fundação do 13, entende? O Circo Militar. Parece que tem alguma coisa, eu não entendi direito o que ele falou, que ele disse que conhecia muito o meu pai, demais, e eles têm alguma coisa com o 13 e o Circo Militar. E por isso que o presidente, quando eu inaugurei aqui, ele veio, né? E não sei o que tem. Tem uma história que do 13 de maio que conta com o Circo Militar. Daí ele veio aqui. Nossa, sei dizer que eu fui, sei que eu arrumei para chuchu, entende? Arrumei mesmo. Que eu quis, até me deu um sufoco no dia, quando chegou no dia 13, de tão cansado que eu estava, de tanto correr, a cidade inteira. Daí eu aproveitei, né, que o jornal pôs lá, 13 de maio, no seu aniversário, nos 100 anos, pede socorro. Estava tudo arrebentado lá em cima, estava caindo já, né, sei que eu dei um remendo lá e consegui, né, e eles queriam falar comigo, né? Falar comigo com meu pai, um dos dois, né? O meu pai deixava tudo para mim. Aí eu disse assim, eu não vou falar com ele de jeito nenhum. Eu não vou falar de jeito nenhum. Eu vinha só na hora. Aí um dia disse que eles fizeram o plantão e eu vim cedo. A dona Nadir que falou, disse que 6 horas da manhã já estavam fazendo. Ela contou que eu chegava bem cedo aqui, né? Aí disse que 6 horas os caras estavam de plantão aí, esperando aí a reportagem, né? Daí não teve jeito, eu tive que abrir o bico para eles daí, né? Eu não queria que eles vissem esse negócio aí, né? Aí, mas foi muito lindo, lindo mesmo. Nossa, só esse foi que me entusiasmou mais, foi os 100 anos do 13 de maio, né? Que aqui tinha mais gente lá fora do que aqui dentro. Estava tudo quanto é jornal, tudo quanto é televisão, estava tudo aí. Os caras ficaram com medo aí, depois de ficar aí dentro, entende? Porque pensavam que os caras... Daí chamei um bombeiro, né? Aí o nego ficava gritando lá de fora, ô, negão, tem mais branco aí dentro aí que preto. Ficava gritando que eu era o baluarte da coisa, eu que corri, né? Eles ficavam me xingando, fiquei com medo, assim, os caras... Mas estava cheio, mas lotado de gente. Daí eu peguei e falei para o professor, né, que era secretário do meu pai, eu disse assim, secretário, eu acho que você vai ter que chamar aí o bombeiro aí para esse pessoal, porque o pessoal está com medo aqui dentro. Já aqui dentro já não cabe ninguém mais. E não tinha essa saída para cá, entende? Era só aqui, era a única saída. Aí ele perguntou assim, tudo bem. Foi lá e chamou o bombeiro chegou jogando água em todo mundo aqui. Daí eu pensava que eles iam arrebentar o portão, né? Ali, fiquei com medo. Eu disse assim, eu vou sair daqui da frente, porque senão, assim, isso né, que o cara queria que fizesse lá no Circo Militar. Ele forçou meu pai, não. Ali vai ser lá no 13, falou para ele, vai ser lá mesmo, não quero fazer lá. O Operário também tinha oferecido, né, que era o Operário nosso, da 3 vezes maior do que o 13. Meu pai, não, foi lá que fundaram, por que eu vou fazer na casa dos outros? Simbolismo, né? Ele não quis.
Sabe mais uma coisa que a gente sempre pensa... O senhor quer me dar o livro? Que a gente sempre pensa, acho que seria... tem mais uma coisa que é muito simbólico desse espaço aqui. Que é essa estrela aqui no tato. Essa O senhor estrela. sabe por que foi essa estrela? Que Também estrela não é essa? Por sei. que colocaram ela aí? Eu não sei o porquê. Eu sei quem foi que pôs, eu sei quem fez. Tá morto, já subiu para cima. Foi o Lisbânio, o nome dele era Lisbânio. Entende? Ele que fez, ele fez dois losângulos e por último aqui ele fez uma estrela, tudo trabalhadinho com madeira, que não tinha laje, antes era de... Por isso que estava caindo, né? Quase que cai na cabeça de todo mundo aí, porque o cupim estava comendo, entende? Era de alvenaria, mas em cima não era laje. Então aqui na frente já tinha, o cupim já tinha comido tudo, já estava caindo. Salomão, né? É, a estrela, diz que essa é a estrela de Salomão, diz que é, não sei, mas diz que tem um ponto, eu não me ligo nisso, né? Na verdade, quando eu vim para cá, eu nunca assimilava, né? Eu fui um cara que sempre achei que o preconceito sempre existiu, sou do tempo da ditadura, vivi muito. E você sabe que eu assim não assimilava assim o 13 de maio, né? Meu pai que falava, que ele sempre citou para mim que aqui é a Casa do Negro, não pode ser, porque meu pai fez várias travessias por aí, né? Perdeu 17, 14, mas ele amava essa sociedade, ele dizia, esse 13, falava para mim, 13 de maio é uma Casa do Negro, isso aqui não pode ser vendido, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Entende? Ele dizia para mim, olhava bem sério. E o dia que você tiver legal, você pode até ser o presidente, né? E que o meu pai era um cara que ele tomava lá o whiskyzinho dele e tal, entende? Mas eu nunca vi meu pai trocar as pernas, nunca. Era aquele negão meio, né, sempre em cima, que eu digo que eu nunca não chego nos pés dele, sempre no terno, acostumou, né? Na gravata, nunca. E eu nunca vi ele, dizia ele, até na época eu tomava uns goles, né? Não era também não, tomava meus goles. Aí ele falou, o dia que você diminuir um pouco os teus goles, você até pode ser presidente, entende, do clube. E o clube é assim, não pode ser vendido, não pode ser isso, não pode ser aquilo, né? Aí um dia me deu uns problemas lá e eu ouvi que ele me falou, parei, encerrei. Hoje faz 40 anos que eu não bebo, não ponho nada na boca de álcool, entende? E parei, entende? Acho que para mim foi melhor, entende? Então ele era um cara, era uma pessoa que gostava muito do 13, amava, ele adorava esse 13. E ele dizia que isso aqui era dos negão e não tem, é do negro e tem você. E eu então eu não punha isso sobre a abolição, sobre as escravaturas, né? Eu sabia que a gente tinha preconceito, entende? Bastante preconceito por aí, entende? Então mas não me ligava as coisas com o 13, entende? Que era de negro, que era isso e aquilo, do que era. Depois, com o tempo que eu fui lendo alguma coisa que tinha por aí, tá, que fui pondo na cabeça, né? Que realmente que essa é a nossa história, o nosso sofrimento, que nem dizia o nosso amigo ali que chegou aqui um dia, chorou até aí, o engenheiro aí, chegou a chorar aqui, né? Quando eu contando a história para ele, né? Ele chorou mesmo, que nem criança do nosso antepassado, né? Disso daqui, né? Cara, nossa, a senhora ficou ruim. Até o dia que eu recebi aí até recebi o secretário lá dos Estados Unidos, lá dos negros lá, que fez aquele desenho ali, você viu aquele desenho ali na frente, né? E eles mandaram me avisar que o secretário lá vinha, secretário não era secretário, era ministro. Eu recebi aqui com tanta glória, até nem os caras tiraram as fotos ali, mas nem sei onde que foi, que era para mim ter guardado isso como bem guardadinho, né? E eu recebi ele aí, daí o engenheiro daí eu liguei já para ele, mas eles mandaram um intérprete, né? Para mim aí, daí eu falei para o engenheiro, venha cá, para cá que o ministro está chegando aí, tá? E você vai
traduzir para mim, que ele é lá da cidade, né? Daí ele veio. Nossa, ele chorou aí, tá chuchu. Aí eu tinha um Gil Preto, ele sempre faz o nome do cara, se vê o nome do cara, é Gil Preto. Ele sempre faz umas festas aqui, né? E ele estava trazendo um pessoal de Porto Alegre, onde tem o segundo clube, mais velho, né? Lá em Porto Alegre, e ele estava trazendo um pessoal fazer uma dança afro aqui, deu uma coincidência fabulosa, entende? E daí, detalhe, estava tendo um ensaio aqui com o pessoal que veio de Porto Alegre fazendo uma dança afro. E eles tinham chegado naquela hora. Nossa, os neguinhos já chegaram já se divertindo e dançando. Até o ministro caiu no samba aqui, na dança, entende? Nossa, foi bonito, foi lindo. Só que eu não registrei nada, entende? Não, fiquei entusiasmado de receber eles, né? Estavam mais ou menos uns 10, mais ou menos. Até tinha um chinês que fez uma caricatura minha, né? Que veio lá, não sei que veio. Foi o dia aquela Bienal, quarta Bienal, entende? Até eles puseram um negócio ali lá no portão, já tiraram, já. Ficou tempo lá. E o chinês fez desenhou uma fotografia minha né, eu até preciso ir lá, disse que está lá no museu, né? Eu nunca vi, eu só vi na hora que fiquei, né, que ele assim, opa, não é o Santos Dumont, mas sou eu. Diz que está lá, não, nunca fui lá no museu lá no. Isso, diz que está lá, isso, diz que está lá. Né? Então, isso entusiasma a gente, né? E eu sempre agradeço todos aqueles que vieram antes de mim, tanto na presidência como a diretoria em si, que muito lutou por essa casa, muito fez por essa casa, principalmente quem iniciou, né? Que do meado para cá veio o Demétrio, veio o meu pai, e aqueles que começaram como o Moreira e outros, né, que passaram por essa casa, eu só tenho que agradecer e sempre, né, fazer com que essa casa tenha mais 500, 600 anos